Oi, turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos então dar continuidade aí às nossas aulas, né? Vamos iniciar biologia, mas eu já vou explicar para vocês como que vai funcionar essa questão de biologia, tá? Nós vamos ter as aulas de biologia tudo num vídeo só, assim como física e química, né? Todos no mesmo vídeo. Porém, biologia nós vamos fazer em cima dos exercícios, tá? Então, eu vou explicando o conteúdo em cima de cada exercício, tá? Então, vamos iniciar. Nesse primeiro assunto vai falar sobre as teorias da origem da vida, né? Então, como que surgiram e tal. Então, assim, no decorrer dos séculos, né? Surgiram algumas hipóteses e nessa tentativa de poder entender, né, se a gente surgiu da matéria inanimada, se a gente depende exatamente de um outro ser vivo e assim, tá? Então, a gente pode, né, englobar todas essas hipóteses em duas teorias, né? Então, na primeira questão, ele já pergunta quais são as teorias sobre a origem da vida, tá? Então, essas duas teorias são a abiogênese e a biogênese, tá? Então, essa questão é a letra B, mas eu vou explicar o que acontece em cada teoria, tá? Então, assim, na abiogênese, o que aconteceu? Né? O que o carinha lá responsável pela abiogênese determinou? Ele era médico e químico, tá? Jean-Baptiste Van Helmont, tá? O que ele quis dizer? Que surgiria vida se ele utilizasse, por exemplo, qual foi o experimento que ele fez para tentar explicar, né? Para tentar falar que não, que a abiogênese, né, é a verdadeira resposta sobre a origem da vida. Ele colocou numa caixa, né, numa caixinha, uma camisa suja, né, suja e assim suada também, ramos de trigo e também deixou por alguns dias, tá? Ele fechou essa caixinha e deixou guardada por alguns dias. Aí, numa sala escura, tá, gente? Então, o que aconteceu? Após o período ali, ele encontrou filhote de camundongo dentro da caixa, tá? Então, dessa maneira ali, ele tentou demonstrar que a vida teria surgido de uma matéria bruta, né? Então, assim, a partir do lixo surgiu vida, tá? Então, assim, vocês podem até estar rindo nessa hora, vocês podem rir, tá? Fiquem tranquilos, porque é uma coisa assim meio que não faz muito sentido, né? E a biogênese, o que acontece com a biogênese, né? A biogênese ela é ao contrário, ela de ser ao contrário da abiogênese, tá? Então foi o biólogo italiano Francesco Redi, né, que realizou esse experimento para comprovar que a matéria morta não pode dar origem a novos seres vivos, né? Ele fala, não, tá errado, não é de uma matéria morta que vai surgir vida, como o outro carinha lá tinha falado, né, da camiseta suja. Então, eu vou provar que você tá errado. Então, o que ele fez? Ele utilizou 2 frascos, como esse aqui do exercício, tá? Vidro de conserva, vou falar assim porque é para vocês se identificarem mais. Então, ele utilizou 2 vidros de conserva, então contendo pedaço de carne crua. Um dos frascos ficou aberto, né? Um dos frascos ficou aberto, aí permitindo que as moscas entrassem em contato com essa carne. No outro frasco, ele colocou uma telinha fina, tá? Então, permitindo a passagem do ar, só que não tinha como a mosca chegar até na carne, né? E daí, com o passar dos dias, no frasco aberto era possível encontrar as larvas da mosca, né? Enquanto no frasco
só com a rede, permanecia sem larva na carne, né? Então, tinha as larvinhas ali em cima da redinha, não na carne. No aberto, tinha as larvinhas em cima da carne, mas porque ele estava aberto e as moscas chegavam até a carne. Então, ele falou, ó, viu? Quando tu deixa em contato, né, com o meio externo, aí vai vir os outros bichinhos e vão fazer ninho aqui, vão, né, fazer, enfim. E quando tu deixa totalmente fechado, sem ter o contato, aí, mas não é que é de uma matéria morta que surge a vida, né? Então, foi isso que ele quis dizer, tá? Então, agora, vamos para o número 2. A abiogênese sustentava a ideia de que um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo, a vida poderia surgir de matéria inanimada, C, todos os seres vivos eram imutáveis, ou D, todos os seres vivos eram imortais. Então, a abiogênese, que fala que a origem da vida se dá a partir de uma matéria morta, né, da camiseta suja, então a vida poderia surgir de matéria inanimada, né, porque, imagina, surgir de uma camiseta suja e trigo. Não faz muito sentido, né? 3. A abiogênese não é aceita pela ciência atual. Ela foi invalidada pela... Então, por qual teoria que invalidou, que falou assim, não, abiogênese, você tá errada. Então, eu acabei de falar, né, que foi a teoria da biogênese, né? Ela que, na verdade, ela surgiu para poder rebater a outra. Falar, não, você está errado. 4. Encontra as afirmações corretas sobre as teorias da origem da vida. 1. A teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. 2. De acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente e semelhante. 3. A teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta. Então, assim, no número 1, a teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Não diz nada disso, né? 2. De acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originária de outra pré-existente e semelhante. Sim, essa teoria diz exatamente isso. E 3. A teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta. Também, né? Que é a teoria da biogênese. Então, é a letra D. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 5. A biogênese é uma teoria que A. Admite mutações espontâneas. B. Admite geração espontânea. C. Foi concebida por Lamarck. Ou D. Admite que, para o aparecimento de um organismo, deve haver um indivíduo antecessor. Então, obviamente, né, a letra D que o aparecimento de um organismo deve ter um antecessor, né? Não surge assim do além, né, gente? Opa! Então, vamos para a questão 6. A figura abaixo representa o experimento de Francesco Redi. Seu experimento foi útil para explicar o surgimento das larvas e moscas. B. Invalidar a teoria da biogênese. C. Invalidar a teoria da abiogênese. Ou D. Sustentar a teoria da abiogênese. Então, como eu já falei, a teoria da biogênese surgiu para falar que a biogênese estava totalmente errada. Então, a letra C. Questão 7. A pasteurização, processo pelo qual alguns alimentos são submetidos atualmente, foi inicialmente desenvolvida por Louis Pasteur. Seu objetivo na época foi A. Apoiar a teoria da abiogênese. B.
demonstrar como exterminar os micro-organismos. C. Demonstrar que micro-organismos originavam-se de outros micro-organismos. Ou D. Mostrar a importância de lavar os alimentos. Então, assim, depois dessas duas teorias, o Louis Pasteur ele realizou um experimento, tá? Para demonstrar realmente que os micro-organismos, ou seja, bactérias, né? Também só poderiam surgir a partir de outros micro-organismos, tá? Então, cadê a resposta aqui? É a letra C. Tá? Na 8. Opa, pulei aqui. Quanto aos coacervados, Oparin e Haldane admitem que, após a sua formação, eles continuaram a reagir entre si, dando origem a compostos mais complexos, com capacidade de se reproduzir. Teria surgido assim. Então, o que surgiu, né? Tem uma parte ali na apostila, né? A última parte do primeiro assunto, que fala, né? Como então que surgiu a primeira forma de vida, né? Então, assim, o ser humano tinha essa preocupação em desvendar a origem, né? Da vida, data de, assim, antes de Cristo, né? Então, elaboraram várias hipóteses ao decorrer dos séculos, né? E lá por volta de 1927, os cientistas, então, como diz ali na questão, Oparin e Haldane, elaboraram a hipótese mais aceita atualmente, que se baseia nas transformações e alterações da Terra primitiva. Tá? Então, o que acontece? Segundo eles, a atmosfera era formada de gases, né? E vapor de água. E por causa das altas temperaturas, durante um longo período, ocorreu a evaporação da água, acumulando na atmosfera e sofreram resfriamento, condensando-se e caindo em forma de chuva, né? O resfriamento da superfície terrestre permitiu que a água se acumulasse nas depressões deixadas pelas erupções vulcânicas, originando os mares e oceanos. Com o passar do tempo, as águas dos oceanos foram se transformando em verdadeiros caldos de substâncias, que seriam os precursores da matéria orgânica, né? Então, as partículas elas foram se aglomerando, dando origem a estruturas maiores, que são os coacervados, tá? Esses coacervados ainda não são seres vivos, mas aglomerados de substâncias orgânicas. Então, Oparin e Haldane admitem que os coacervados continuavam a reagir entre si, dando origem a compostos mais complexos com capacidade de se reproduzir. Então, foi assim que surgiu a primeira forma de vida. Então, é a letra B. Tá? Então, só vou mostrar aqui a fotinho pra vocês. Não sei se dá de ver direitinho, né? Ó, aqui são as depressões pelas erupções vulcânicas, tá? E daí fica, tipo, daí chove e daí fica tipo um laguinho, né? O mar, o oceano hoje, né? Então, e daí começam a surgir as moléculas orgânicas, tá ok? Agora vamos para o sistema de classificação dos seres vivos, né? Próximo assunto. Então vamos lá, nessa parte de biologia, onde fala sobre a classificação dos seres vivos, né? Então começa a falar sobre os reinos, né? Ele fala sobre um ramo específico da ciência, que é sobre a classificação dos seres vivos, tá? Então vamos falar inicialmente, né? Que existe um nome, né? Que é dado a esse ramo da ciência, que é responsável pela classificação dos seres vivos, que se chama a taxonomia. Taxonomia, então, é o ramo da ciência. Ó, já até respondi a primeira.
é o ramo da ciência que é responsável pela classificação dos seres vivos, tá? Então, nós sabemos ali que nós temos, dentro dos seres vivos, né, a gente tem os reinos. O Monera, que são todos os organismos unicelulares, né, que na verdade são representados pelas bactérias. O reino Protista, né, que são os organismos, como assim, um exemplo dos protozoários. Temos o reino Fungi, que são dos fungos. Temos o Plantae ou Metafita, tá? Que são as plantas. E o reino Animalia ou Metazoa, que são, né, todos os animais, tá? Então, vamos aqui na 9, como que é o ramo, né, da biologia, que estuda a classificação de seres vivos. Acabei de falar taxonomia. Na 10, indique os reinos dos organismos vivos. Então, temos, como eu falei, o Monera, Protista, Fungi, Plantae ou Metafita e Animalia ou Metazoa. Letra C. O que organismos pertencem ao reino Monera? São bactérias e cianofícias, mas lembrando das bactérias já é o suficiente, tá? Depois eu vou explicar outra coisinha ali. 12. Assinale a alternativa que indica as características do reino Animalia. Animalia. Então, o reino Animalia são os organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, assim, eu já vou explicar para vocês o que é. Então, assim, o que são organismos pluricelulares, tá? Então, pluricelulares são organismos que possuem mais de uma célula, tá? Já os unicelulares, como tem aqui, unicelulares, são uma única célula, tá? Os eucariontes e os procariontes. Os procariontes não têm núcleo celular organizado. Os eucariontes têm. Eles têm o núcleo celular organizado, tá? E os heterótrofos. O que são seres heterótrofos? São seres que não produzem o seu próprio alimento. Já os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, ok? Então, agora aqui na 13, o que são seres heterótrofos? Os heterótrofos não produzem o seu próprio alimento, né? A sua própria comida. Então, não produzem. Ok? 14. O que seriam, então, seres autótrofos? São exatamente o contrário, né? Aqueles que produzem a sua própria comida. Não tô falando assim, eu sei cozinhar, então eu sou um ser autótrofo. Não, nada a ver, tá, gente? Assim, nós, pessoas humanas, somos heterótrofos, porque nós não produzimos, o nosso corpo não produz o nosso próprio alimento, a gente precisa de meios externos, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver, que são autótrofos. As plantas são autótrofas, né? Que mais? Elas são autótrofas porque elas produzem o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese e tal. 15, é isso? Deixa eu ver se é 15 mesmo. Isso, né? 15. Cianobactérias são bactérias autótrofas. Por quê? Então, são autótrofas porque elas realizam a fotossíntese, tá?
Então, produz o seu próprio alimento. O que seriam seres procariontes? Então, os procariontes não têm um núcleo celular organizado. Então, aqueles que suas células não possuem núcleo organizado. Ó, mas vocês estão vendo? Ah, tá, essa daqui. Gente, meu Deus do céu, eu tô cega. Pra mim já era a mesma resposta. 17. O que seriam seres eucariontes? Então, são aqueles, né, que as células possuem o núcleo organizado. 18. São nomes populares comuns de representantes do reino fungi. Fungi, tá? Então, são os fungos ali, tá? Então, vamos lá. O bolor do pão o que mais que é? O champignon, o cogumelo, o que mais? Então, assim, as bactérias não e nem o vírus, né, tá? Então, é o mofo, bolor e cogumelo. Acho que eu tinha falado até a resposta já. Ô, coisinha. Ajuda nós. 19. São procariontes unicelulares e, quanto à alimentação, podem ser heterótrofos ou autótrofos. São decompositores de matéria orgânica, causadores de doenças e auxiliam na fixação de nutrientes. Estamos falando de quem? Opa, gente, passei. Estamos falando das bactérias, tá? Então, porque as bactérias, elas podem ser, então, dependendo da bactéria ali, pode ser heterótrofo ou autótrofo, tá? 20. São pertencentes ao reino plantae. Então, as plantas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O reino plantae. Então, são as briófitas, que representam os musgos, pteridófitas, samambaia, gimnospermas, que é o pinheiro, e angiospermas, que são, né, as macieiras. Vamos ver. A primeira letra A, né? Falei todos. 21. Os protozoários podem ser causadores de doenças como, por exemplo, a doença de Chagas, malária e toxoplasmose, desculpa. São micro-organismos que pertencem ao reino. Então, essa tá mais tranquila, né? Qual reino que elas pertencem? Então, ao protista, né? 22. Dizemos que no reino protista todos os organismos são eucariontes. O que isso significa? Que dentro de suas células o núcleo não está organizado. <clears throat> 23. São seres do também chamado reino metafita, aqueles que são em geral autótrofos e pluricelulares. Esse reino dos seres vivos é conhecido como plantae, né? É plantae ou metafita. 24. Reino com maior número de espécies, onde todos são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Estamos falando, obviamente, do reino Animalia, né? Agora vamos para 25. É exemplo de briófitas. Briófitas, que são os musgos. Ok? 26. Exemplos de pteridófitos. São as samambaias.
Tudo isso tá na apostila, tá, gente? É exemplo de gimnospermas, os pinheiros, tá? E é exemplo de angiospermas. Aí são as macieiras. Opa. Vinte e nove. São importantes na base da cadeia alimentar, formação de oxigênio, constituição das nuvens, além de aplicação na culinária oriental. Por exemplo, no sushi. Estamos falando de algas, né? E que pertencem a qual reino? Qual reino que pertence às algas? As algas pertencem, tá, gente? Não é nenhum reino plantae, mas sim ao reino Monera, tá? Agora vamos falar do último assunto, né, que é a ecologia, o último assunto de biologia. Então, ecologia, né? O que fala a ecologia? A ecologia vai falar sobre o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente onde a gente vive, né? Onde vai falar sobre a teia alimentar, a cadeia alimentar, né? Então, já de cara aqui na 30 é a letra A. O que é bioma? Tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, vamos falar sobre bioma, sobre ecossistema, sobre população, sobre comunidade, tá? Então, o bioma é um conjunto diversificado de ecossistemas. Mas o que é o ecossistema? O ecossistema é um conjunto de seres vivos do seu meio ambiente, né? Incluindo, então, as suas relações entre si. Então, o bioma é um conjunto diversificado de ecossistemas. 32. Conjunto de todas as áreas da Terra onde existe vida é conhecido como o quê? Né? É como biosfera. Tá? 33. Os componentes bióticos que fazem parte do ecossistema pertencem a quais categorias? Então, temos os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Então, os produtores, né, são aqueles que conseguem fabricar o seu próprio alimento. Aí depois temos os consumidores, que são aqueles que não podem produzir o seu próprio alimento, né? Então, eles se alimentam dos produtores. E temos os decompositores, que são organismos que se alimentam de matéria morta, tá? Então, geralmente, bactéria, fungos, larvas, insetos, etc. Tá? Então, 34. Quem são os produtores em uma cadeia alimentar? Produtores. São as plantas, né? São as plantas, pois elas fabricam seu próprio alimento. 35. Os seres incapazes de produzir seu próprio alimento. Em decorrência disso, alimentam-se de produtores ou de outros consumidores. Então, são os próprios consumidores, né? Na pergunta já fala lá. 36. São chamados de decompositores atuando na degradação de organismos mortos. Então, são os micro-organismos. Fungos e bactérias. 37. O que são cadeias alimentares? As cadeias alimentares são sistemas de transformação de energia dos produtores aos consumidores, né? Então, energia um vai passando pro outro. É a letra B. Ai, gente, eu risquei o texto em vez de... Oi, a professora é tansa mesmo, viu? Ai, será que agora dá pra mudar isso, gente?
Vou deixar assim, vocês entenderam que é a letra B, né? Vou pintar. Então, gente, vou pintar aqui, tá? Vou pintar a letra B, só pra vocês identificarem melhor. Na 38, desculpa. O que é teia alimentar? Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares de uma comunidade, tá? Então, letra A. E 39. Na cadeia alimentar, quem são considerados os consumidores primários? Os primários são os herbívoros, né? Porque são os que vão comer as plantinhas primeiro, ok? 40. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Por essa razão são chamados de seres o quê? Autótrofos, tá? Então, letra C. 41. Os seres que não produzem o seu próprio alimento são chamados de heterótrofos, né? Então, vocês estão vendo que as questões, assim, são bem repetitivas, né? Desde o segundo assunto. Oh, coisa. Ok? E 42, e última questão. Define-se um consumidor primário como um ser que se alimenta do produtor, né? Então, aqui só para mostrar para vocês na teia, né? A teia alimentar. Temos também aqui a cadeia alimentar, que daí fica mais fácil de visualizar. Então, tem uma planta, que é o produtor. Então, aí o B, que é o consumidor primário, vai comer a plantinha. Aqui o sapo, que é o consumidor secundário, come grilo, sei lá, acho que é isso. Aí depois o consumidor terciário, né, que é a cobra que vai comer o sapo. Depois temos o consumidor quaternário, que é o gavião que vai comer a cobra. Daí só que o gavião vai defecar, né? E daí vai ter os fungos, ok? Que são daí são os decompositores. Fechou, gente? Encerramos então biologia.